Pessoal, vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o INSS e principalmente em relação ao impacto dele sobre a reoneração do INSS da folha de salários. Como todos sabem, né, já desde de meados de 2024, né, houve uma briga muito grande em relação à manutenção da desoneração da folha de salários para o INSS, né? Se ficava o INSS patronal, se mantinha o benefício da desoneração da folha de salários, que para algumas empresas, principalmente do segmento de transporte rodoviário de cargas, é fundamental. Ele representa ali uma queda na arrecadação comparado ao INSS patronal. E depois de muitas brigas, muitas alterações, muito vai e vem no Congresso, na Câmara, a presidência, foi sancionado realmente uma lei para que a partir do ano de 25, né, que é a partir desse ano, né, até o ano de 2027, então a gente vai ter um regime de transição de finalização da desoneração da folha de salários, né? Então agora em 25 começou de novo a volta do INSS patronal, né, escalonado. Agora em 25 a gente já começa a sentir um pequeno impacto dele. A partir de 26 já uma recomposição maior, e em 27 já o último degrau para que a partir de 2028 o regime seja unificado simplesmente com o INSS patronal da folha de salários, que é os 20% já conhecido por todos no mercado, aplicado para todas as empresas. E quando falamos em relação ao INSS da desoneração de folha de pagamento, o INSS da desoneração, aquele famoso 1,5% sobre o faturamento total das empresas, aplicado até 31 de dezembro de 24, ele substitui exatamente o primeiro degrau da composição do INSS de uma folha de pagamento, que é os 20%, nada mais. Então, independente, quando eu opto pelo INSS da desoneração, eu substituo os 20% por 1,5%. Na verdade, eu substituía, né? Porque isso era aplicado até 31 de dezembro de 24. De modo que aqueles 8,8%, que é a parte de terceiros, mais a parte do RAT ajustado, aquilo independente do segmento que a empresa está, do regime, se ela está no patronal ou se ela está no INSS da desoneração, continua sendo um custo dela. Então, sempre quando a gente faz uma análise que enviamos para os clientes, né, sempre a gente faz o retrato somente dos 20% do patronal, comparando com a desoneração, porque a variação de custo realmente para saber, sigo pelo regime do INSS patronal, sigo pelo regime do INSS da desoneração, é simplesmente os 20% vezes o percentual sobre o faturamento bruto da empresa. Em suma, o cálculo do INSS da desoneração, ele é refletido sobre um percentual que é aplicado sobre o faturamento total da empresa, né, ou 20% sobre o INSS da folha de salários. Então a empresa opta por um ou por outro. Mas antes de falar para vocês da desoneração da folha de salários, eu acho que é importante que todos saibam qual que é realmente uma composição do INSS que é atribuído como despesa para a empresa, né? Então, o INSS hoje ele é composto por 3 grandes partes, que são as partes que realmente é um custo, a despesa da empresa. O principal custo dele, né, o maior da composição da guia do INSS, é os 20%, né, que ele é um 20% fixo para qualquer tipo de setor, que é o INSS titulado como INSS patronal. Aí temos um montante de 5,8% que é referente à parte de terceiros. Essa parte de terceiros ela é composta por SESC-Senat, pelo INCRA, Salário Educação, entre outros. E aí a gente tem ali o RAT ajustado, que para o segmento de transporte rodoviário de carga ele representa em torno de 3%. O RAT ajustado ele tem algumas variações porque ele depende de acidentes que possam ter acontecido na empresa, então tudo isso tem impacto nesse RAT ajustado. Então ele varia para o mercado em geral entre 1% a 3%, mas no transporte a média sempre está em torno de 3%. Por isso que quando a gente vai fazer uma análise clássica de impacto de custo nas empresas referente ao INSS, a gente sempre fala do total de 28,8% de despesa de INSS para as empresas. E a partir de 2025, né, já com a mudança, já iniciando a reoneração da folha de salários, né, já no regime transitório para chegar no INSS patronal 100% a partir de 28, então o que as empresas precisam fazer? Não é mais simplesmente olhar, né, fazer aquela análise para saber, compensa para mim o INSS da desoneração ou patronal? Sim, essa é a primeira análise que tem que ser feita. Aqui no escritório sempre a gente pega os últimos
12 meses de movimentação de resultado, mais o 13º. Aplicamos esse cálculo em relação à parte da base de salários dos 20%, chegamos ali no INSS total, incluindo o 13º, que o 13º tem tributação no regime do patronal. No entanto, quando a gente fala do INSS da desoneração, o 13º ele fica isento. Então, assim, um dos grandes benefícios da desoneração é porque a empresa não teria o custo do 13º para pagar o INSS. Então, para esse ano, né, o cuidado da análise é de fazer essa análise pensando que quando a gente está no regime do INSS patronal, aplico as 13 competências com a inclusão do 13º aqui em um ano, né, teriam 3 movimentos de salário para aplicar o cálculo, né, onde aplicamos a base de 20%, e do outro lado seriam 12 meses, 12 competências de faturamento, com o percentual de 1,2% sobre os salários. É importante também falar, né, mencionando em relação às alíquotas, quais serão as alíquotas aplicáveis a partir da movimentação de salário e quanto que seria o INSS patronal. Falando um pouquinho sobre o cálculo na prática em relação ao impacto do INSS, da desoneração, do regime transitório, né, que vai até 2028 em relação à parte de cálculos, a partir de 25 a gente tem então ou a empresa opta pelo INSS patronal, que é os 20% sobre as bases de salário que ela tem por mês, incluindo o 13º. Então, por isso que a gente fala sempre nas nossas análises, vocês, clientes, recebem 13 movimentos, 13 competências ali dentro, né? E do outro lado, recebe 12 competências, que seriam 12 faturamentos, 12 meses de movimentação para apuração do INSS da desoneração. Em 2025, né, a partir de agora, nesse regime a gente tem ou 20% do INSS patronal, que segue esse mesmo 20% toda a vida. Essa parte é uma parte que não tem previsão de mudança para isso, né? Espero que não tenhamos ainda aumento sobre isso, mas hoje realmente a alíquota máxima para o INSS patronal é de 20%. Já o da desoneração, como estamos falando do regime de transitório, né? Então, a partir de 2025, para quem optar pela desoneração, ele vai pagar 1,2% sobre o faturamento bruto da empresa, né? E ali entra todas as receitas que a empresa tem, tá? Todas as receitas de ordem operacional. Aqui não entra a venda de ativo imobilizado, venda de sucata, mas aqui entra toda a prestação de serviço, vendas de produtos, seja uma empresa que tem ali operação como atividade operacional nela de venda de produtos, ou até mesmo aqui o caso de empresas que são operadores portuários, que são armazéns, desde que a receita principal dela, que movimente o maior movimento de faturamento, seja a movimentação do transporte rodoviário de carga, que realmente é a atividade preponderante em termos de faturamento, desde que ela represente 50% ou mais, a empresa pode estar optando pela desoneração. Aí, nesse caso, ela vai aplicar a partir de 2025, 1,2% sobre o montante dessas receitas por mês, mais 5% do INSS patronal, que é atribuído já à transição. A partir de 2026, essas alíquotas seguem alterando de novo. A partir de 2026, nós vamos para a alíquota de 0,9% sobre o faturamento mês, mais 10% sobre o INSS patronal. E em 27, a gente teremos aqui um percentual sobre o faturamento de 0,6% e o INSS patronal de 15%. E a partir de 28, 20% para todo mundo. Então, essa é a grande sistemática de movimentação, né, que as empresas precisam fazer, tanto análise agora para o ano de 25, que é o que a gente já vai estar movimentando, quanto também para nível de planejamento estratégico, de crescimento, né, ou até mesmo de recomposição de margem, de custo, que é o que eu vou falar um pouquinho para vocês agora em relação ao cuidado dessas análises. Então, assim, não basta simplesmente saber qual que é o melhor regime para a empresa optar a partir do ano de 2025. Isso é básico, você vai olhar realmente, tem lá a opção, caso a empresa realmente tenha ali, ela seja uma transportadora rodoviária de carga, a receita preponderante dela em termos de movimentação não precisa ser o KNAI principal, tá? Desde que seja o KNAI que tenha maior movimentação, seja do transporte rodoviário de carga, de ordem municipal, intermunicipal, produtos perigosos, que representem mais de 50%, é uma empresa apta para participar da desoneração. Aí ele verifica se realmente é vantajoso para ele do ponto de vista financeiro,
que a desoneração mesmo nessa nova regra, de 1,2% sobre o faturamento, mais 5% do INSS patronal, vezes 12 competência, comparado com as 13 competências do INSS patronal de 20%, qual que financeiramente compensa para ele. Visto que qual que tem a maior vantagem, ele decide ali em seguir, e esse é o regime que ele deve aplicar. Informações importantes sobre regras para essa aplicação. É importante que a empresa recolha devidamente no prazo que é do recolhimento do primeiro INSS, quando ela opta pela desoneração, né? Então o INSS de janeiro ele vai vencer no dia 20 de fevereiro, então ele precisa recolher, a empresa precisa fazer o recolhimento até a data do vencimento. Caso ele não recolha na integridade, no total da guia, até essa data, ele perdeu a desoneração. Ele pode até seguir operacionalmente como desonerado, mas a Previdência pode vir a qualquer momento, pedir o desenquadramento dele e recalcular tudo pelo INSS patronal. Outro quesito bem importante que a lei nos trouxe em relação à parte da vinculação para o INSS do regime do patronal a partir de 25, nesse regime de transição, é que a empresa precisa manter um quadro de no mínimo 75% de seus colaboradores. Então ele começa já o ano com o compromisso de, optei pela desoneração, eu sou obrigado a terminar o ano com 75%. Carlos, temos aí uma normativa, um instrumento para assinar? Na lei fala disso, mas a gente não tem ainda instrumentação técnica, nenhuma normatização sobre isso. No entanto, sabemos que isso pode ser exigido e cobrado a qualquer tempo. Então não existe ali um pacto que você tem que ir lá e ter esse compromisso. O compromisso se tem pelo quê? A partir do momento que eu faço a adesão à desoneração, eu estou assumindo o pressuposto de que tenho que terminar o ano com até 75% do total de funcionários que eu comecei o ano de 2025. Então isso é regra básica, precisa ser cumprida, porque caso não seja, a Fazenda pode desconsiderar e recalcular todo o seu INSS pelo regime do patronal. Um ponto de atenção que a gente deixa, na verdade, como algo a ser investigado, tá? PB a gente já está trabalhando nessa frente já. O governo do estado de São Paulo sempre exigiu que a empresa, né, a partir do momento que ela optasse por um regime na matriz, esse regime se estendesse para todas as filiais. No entanto, isso era quando a gente tinha ali realmente dois regimes, né? Hoje em dia a gente tendo agora como regime unificado do débito e crédito, ao meu ver, tá? Não faz sentido, né, a empresa ter que seguir com o mesmo regime do débito e crédito nos estabelecimentos filiais fora do estado. Uma vez que cabe a cada estado fazer realmente, indicar ali os regimes. E lembrando que tem até alguns estados que para participar do débito e crédito é preciso ter regime especial, no caso de Minas Gerais. Então a gente vai estar protocolando aqui algumas consultas fiscais, né, pedindo a orientação do fisco, porque não temos nenhuma normatização, nenhuma lei, nada que fale, que trate sobre isso. Eles mudaram, foi publicado o Decreto 67.383 de 2022, acabando com o benefício. No entanto, né, nesse decreto, como também em qualquer outra informação, é mantido ainda pela lei ainda essa questão da vinculação do estabelecimento das filiais respeitarem o mesmo enquadramento da matriz, mas do nosso ponto de vista aqui não tem muita lógica isso, né? É algo que é uma imposição que não faz sentido. Até um pouco tempo atrás faria sentido sim, porque realmente você tem ali facultado dois regimes. Agora você não tem faculdade nenhuma, realmente é obrigatório o débito e crédito, só sobrou ele. Então não faz muito sentido agora em Minas Gerais, que compensaria você que tem uma filial optar pelo crédito otorgado, Rio de Janeiro, que realmente o débito e crédito não é viável, entre outros estados, empresa que tem a movimentação naquele estado, que às vezes nem tem aquisição de insumos, né, naquele estado, ter que fazer a adesão ao débito e crédito nesse estado, uma vez que São Paulo só tem um único regime, né? Então esse é um ponto que a gente precisa seguir com as análises, realmente fazendo consultas, trazer o tributário para dentro realmente para discutir esse assunto, porque é um assunto que a gente vê como algo bem polêmico e que, enquanto não saia as soluções de consulta, é algo que a empresa precisa saber se ele quer correr esse risco de, nos outros estados, né, seguir com um regime diverso ao da matriz. Mas lembrando que hoje na legislação ainda continua como as filiais devem seguir o mesmo regime da matriz. Um outro ponto em relação a essa questão do regime fiscal, de ter que seguir as filiais seguirem os mesmos regimes da matriz, é em relação ao transporte iniciado fora do estado. Quando a empresa não tem filial constituída nesse estado,
do qual ela tem que fazer o recolhimento antecipado para aquele estado de origem, né? Dela, é uma vez agora que ela está no débito e crédito em São Paulo, dela ir lá e descontar 20% da guia, né? É diferente do caso quando ela é obrigada, que ela tem ali a filial, que está vinculada à prestação de contas. Nesses casos a empresa não tem ali nenhum tipo de vínculo com aquele estado de onde está iniciando o transporte. Ela emite conhecimento por São Paulo, o CFOP 6932, o ICMS é recolhido numa guia avulsa para o estado de origem. Então essa questão dos 20% aqui eu acho que é algo que precisa ser discutido também em relação ao risco da manutenção desse desconto de 20% que é o otorgado desde que aquele estado de origem, da onde está iniciando o transporte, ele ainda tem ainda a prerrogativa do crédito otorgado, é algo que a gente vê aqui que é algo que dá para discutir sobre esse ponto, tá? Então é algo que venham vocês que têm essas operações, transportador, que iniciou fora do estado de São Paulo, a gente tem a tabela prática para demonstrar para vocês quais são os estados que realmente ainda continuam com o regime do otorgado. Dentro desse estado, você não tem filial, vai ter operação, vai fazer o recolhimento da guia, então a gente pode conversar sobre qual é o risco efetivo, tá, de descontar realmente esses 20% do ICMS ali nessa guia que a GNRE ou a DUA na hora de fazer a apuração para poder passar, seguir com o transporte, tá? Espero que tenham gostado do vídeo e estamos aqui para esclarecer quaisquer dúvidas que vocês tenham sobre esse processo. Muito obrigado!